Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para saber como é que está a condição das principais lavouras, dos principais cultivos que são semeados aqui em solo brasileiro. Vamos diretamente para o Paraná, vamos conversar com o seu Adão de Pauli, que é diretor do Sindicato Rural de Londrina e vai falar um pouquinho da situação da safrinha de milho por lá. Seja muito bem-vindo aqui com a gente, seu Adão. Bom dia, tudo bem? Como é que você está? Opa, tudo certo, seu Adão. Conta um pouquinho pra gente como é que tá o desenvolvimento do milho por aí, como que tá o clima, tá contribuindo? Então, o milho aqui na nossa região de Londrina, nós, consequentemente, do atraso do plantio de soja e da colheita, que choveu muito na colheita, consequentemente, nós atrasamos o plantio de milho aqui na nossa região. E o milho tem lavouras boas, tem lavouras ruins também, entendeu? Porque a hora que parou a chuva, nós terminamos a colheita. Aí a hora que fomos plantar, faltou chuva, né? Consequentemente, tem lavouras de tudo quanto é jeito, mas não vai ser uma produtividade boa, não. Consequentemente, foi plantado mais tarde, agora, por exemplo, aqui na região está chovendo, né? As lavouras são boas, de milho, trigo, sorgo, né? Mas a produtividade em si já tá complicada aqui nessa região. Não é uma produtividade que, na média, aí nós fazemos em torno de 100 a 120 sacos por hectare. Hoje, talvez, se a gente colher uns 70, 80 sacos, vai ser muito, né? E outra crise também grande que está é esse custo, né? Custo e preço. O preço está horrível, né? Então, não sei o que vai acontecer com a agricultura esse ano aí. Então vamos lá, seu Adão, vamos por partes. Teve um atraso no plantio da safrinha, então, porque o cultivo da soja alongou, o trabalho de colheita deu uma atrasada aí por causa das chuvas. Atrasou mais ou menos quantos dias para o plantio do milho acontecer? E aí depois o senhor falou que cortou a chuva por aí? Na verdade, aqui a gente tem que plantar milho na minha região até dia 10 de março, para ter uma produtividade boa. Eu comecei a plantar milho dia 10 de março, no final, você entendeu? Então, consequentemente, saiu totalmente fora da janela aqui, que cada propriedade tem o seu esquema, né? Uhum. Consequentemente, por quê? Quanto mais se atrasa, aí na hora do plantio faltou chuva, né? E então não ficou um padrão de distribuição boa, não ficou a quantidade de semente por metro certinho, muita falha. Você entendeu? E, consequentemente, agora nós estamos numa época, está chovendo aqui, mas está entrando frio. Nós temos 2 a 2 meses e meio ainda para carregar a questão da geada. Certo, então com esse atraso, esse milho vai ficar mais tempo exposto às baixas temperaturas aí em Londrina? Com certeza. O milho tem risco até final de julho. Então, qualquer intempérie aí tiver... não estão falando que não vai ter geada, mas quem sabe, né? A gente não sabe. A temperatura aqui essa semana mesmo vai variar de 10 a 11 graus, a mínima. Certo. E aí, seu Adão, o senhor falou da questão do preço, né, e da implantação, os custos de produção para a implantação da safrinha. O produtor aí de Londrina vai conseguir fechar a conta com essa média de produtividade que o senhor falou, entre 70 e 80 sacas por hectare? Não fecha a conta porque é o seguinte, inclusive as empresas, eu falo empresas e cooperativas também, que são a mesma coisa, elas falam, vamos fazer troca, sei, mas a troca hoje está igual ao custo fixo da fazenda, você entendeu? Hoje o custo está altíssimo e, consequentemente, a hora que o produtor pega o que sobra, transforma em real, não sobra nada, porque o milho aqui está variando em torno de 40 e poucos reais. Não fecha a conta, não tem como fechar. Eu estou falando de produtor que tem terra própria. Se eu falar de arrendatário, então, aí nós vamos esquecer essas contas que eu estou falando, né? Aí não fecha mesmo, né? Certo, seu Adão. E aí a perspectiva, o senhor falou da questão da geada. Não tem nada no radar por enquanto, mas 2 a 2 meses e meio é bastante tempo que esse milho vai ficar exposto ao tempo. Com certeza. Esse milho aí tem milho penduano, tem milho ainda embonecando, isso aí. Milho de inverno aqui na minha região é 6 meses para colher.
você entendeu? Para colher com uma umidade aí de em torno de 19, 20, 21 graus. Ele não seca, você entendeu? E, consequentemente, se ele tiver leite ou água no milho, se gear em agosto, pega esses milho, entendeu? Então, nós estamos carregando tudo isso nas costas, né? E esse preço aí para milho a 40 e poucos reais, isso é inviável, né? Inviável se plantar. Eu não sei se o agricultor vai aguentar esse ano, quanto que vai durar, né? Isso aí, porque nesse custo aí é impossível, nesses preços, se plantar, né? Eu acho que tem muita gente aí que está optando aí por uma adubação verde, para outras, quem tem condições, fazer, porque é inviável plantar com esses valores de mercado. É isso que eu ia perguntar para o senhor, seu Adão, tendo esse cenário que a gente vê agora, né, que a produção já vai ser um pouco menor, então nem na quantidade não vai dar para ganhar, porque a gente vê esse preço mais em baixa. Qual que vai ser a opção do produtor para os próximos cultivos, né? Ele vai optar por uma cultura com um custo menor, vai optar por uma cobertura verde ali só para manter o solo? O que seus colegas aí, o que o pessoal do sindicato vem falando? Na verdade é o seguinte, nós aqui trabalhamos com duas safras. A safra de verão, no meu ponto de vista, se continuar esses patamares, o produtor tem que ficar bem restrito. Ele tem que plantar, porque vai ter que plantar, ele vai ter que cobrir. Aí fica pior ainda, né? Mas eu acho que cada propriedade tem que se adaptar, tem que rever os custos, fazer o básico, você entendeu? Se colher pouco, também investe pouco, você entendeu? Então, porque o duro é você investir com todo esse risco. A nossa empresa é céu aberto, você entendeu? O cara fala, faz seguro, mas seguro cobre malemar o custo de insumo, né? E o custo fixo. Hoje um custo fixo da fazenda é igual ao custo de insumo, né? Hoje se planta uma soja com troca aí de 40 a 50 sacos, mas o custo fixo está mais 40. Você tem o custo fixo, eu falo, se o cara não plantar, ele vai ter esse custo de 40 sacos. Sim. Entendeu? Porque tem empregado, tem óleo diesel, tem luz, tem água, tem telefone, tem um monte de coisa. Entendeu? E essa empresa está descoberta. E a gente tem que manter. Então no meu ponto de vista, eu acho que o produtor tem que sentar agora e fazer conta e tentar ficar um pouco mais calmo. E pouco investimento nem pensar, né? O cara vai comprar uma máquina só se não tiver a máquina. É uma que o juro está alto. Então é muita coisa que o cara tem que pensar, né? Então agora tudo tem que se acalmar. O cara tem que ter calma, tem que ter visão, sentar, não fazer loucura, né? Aí o adubo, ele vai pensar, baixou? Esse dá? Não dá? Pouco investimento, tem que fazer para passar essa fase. E talvez a gente leve aí uns 2, 3 anos dessa forma, né? Aí quem aguentar, aguentou. Quem não aguentar, vamos ver o que vai acontecer, né? Com esse governo aqui é uma delícia, né? Então fica difícil trabalhar, né? Desculpa a sinceridade aí, mas... Imagina, a gente está aqui para ouvir o setor do agro. Inclusive, seu Adão, agradeço muito a sua participação. O senhor é sempre muito bem-vindo para trazer, então, a realidade do que está acontecendo aí em Londrina com os principais cultivos daí. Tá bom, então. Eu estou à disposição. Qualquer coisa é só entrar em contato. Muito obrigado. Tá, então estivemos com o Adão de Pauli, que é diretor do Sindicato Rural de Londrina, lá no Paraná, nos trazendo as informações da safrinha de milho. Segundo ele, o atraso no plantio de cerca de 10 a 12 dias, por causa do atraso na colheita da soja, já acabou prejudicando um pouco a média de produtividade, porque esse atraso, quando o milho foi plantado, as chuvas cortaram, então esse milho teve problemas para se desenvolver e, segundo o seu Adão, o que se costuma ter de média de produtividade lá em Londrina, que é em torno de 100 a 120 sacas por hectare, esse ano deve cair para cerca de 70 a 80 sacas por hectare e, segundo o seu Adão, isso não fecha a conta, fazendo a relação de troca com os custos de produção.
Então esse é um problema e o seu Adão, inclusive, ele deixa aqui a mensagem para os produtores, né, enquanto liderança do Sindicato Rural lá de Londrina, que o produtor precisa ter calma nesse momento, colocar tudo muito na ponta do lápis e se planejar para o que vem à frente na questão, então, de investimentos, o que vem para os próximos cultivos, para aí conseguir sobreviver a esse período de preços baixos de venda do milho. Antes de encerrar, você que está nos assistindo aí, queria deixar um convite. O Notícias Agrícolas está promovendo a 3ª edição do concurso Melhor História de um Agricultor e você aí pode participar e pode concorrer a prêmios incríveis. É só você entrar lá no nosso site, noticiasagricolas.com.br, vai lá no nosso menu, tem a seção especiais. Clicou ali, já vai aparecer Melhor História de um Agricultor. Aí, clicando nesse Melhor História de Agricultor, você já vai ver certinho as instruções de como que você deve gravar o seu vídeo, vai ver então os prêmios que estão disponíveis, você vai ter todas as instruções ali direitinho para poder participar e concorrer, portanto, a esses prêmios. Ou você pode acessar o nosso Instagram, @noticiasagrícolas, e também vai ter todas as instruções por lá que vão te guiar, então, para que você possa participar, você aí que nos acompanha, fazer parte junto com a gente dessa história, tá certo? Então, fique ligado que daqui a pouco tem mais informações para você. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.